Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade aqui ao nosso curso. Hoje nós temos a aula número 2 de como advogar no Juizado Especial Civil. Então vamos dar início à aula número 2. Nós temos aqui o seguinte, vamos falar a respeito da competência. Então onde que a gente encontra a competência lá do Juizado Especial Civil? O que ele pode julgar, né? Então o artigo 3º diz o seguinte, que o Juizado Especial Civil tem competência para conciliação, para o processo e julgamento de causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas. Então, as causas de menor complexidade são de competência do Juizado Especial Civil. E agora ele vai listar aqui quais são essas causas de menor complexidade, né? Então, a gente tem aqui as causas cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo. Então, toda causa que tenha até 40 salários mínimos como o limite, a gente pode levar até o Juizado Especial Civil para análise, né? Temos aqui as enumeradas no artigo 275, inciso 2 do Código de Processo Civil. Esse CPC aqui é aquele de 1973, não é o de 2015. Então, as causas, né, que estão lá no 275, inciso 2 do CPC de 73, também podem ser de competência aqui do Juizado Especial Civil, tá? A ação de despejo para uso próprio. Então veja que uma ação de despejo para uso próprio, não uso de terceiro, mas uso próprio, é possível que seja discutida no Juizado Especial Civil. E as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso 1 desse artigo. Então, de bens imóveis de até 40 salários mínimos também é possível discutir lá no Juizado Especial Civil. Tá bom? Claro, existem algumas restrições, né, que a gente vai também percebendo aqui dentro do nosso curso, mas em si, a gente pode dizer assim, bem grosso modo, se o valor da causa não excede 40 salários mínimos, é possível levar lá para o juizado. Claro que causas de família, acidente de trabalho, existem algumas que realmente não é possível, como a gente vai ver aqui dentro. Mas o grande parâmetro aqui sempre são os 40 salários mínimos, tá bom? Aí, continuando, nós temos aqui algumas observações. Então, aqui o parágrafo 1º diz o seguinte, ó, compete ao juizado especial promover a execução. Então, lembra que dentro do processo civil a gente tem o processo de conhecimento e o processo de execução. O processo de conhecimento, grosso modo, é para que a gente discuta quem tem razão, quem está certo e quem está errado. Então, o juiz vai dar uma sentença dizendo que fulano tem razão, que Beltrano não tem razão, né? Então, esse é o processo de conhecimento. E o processo de execução, a gente não discute mais quem está certo, quem está errado, se tinha direito, se não tinha direito. No processo de execução, a gente vai, como o próprio nome diz, já vai executar, vai colocar em prática. Já há uma decisão, já há um contrato, já há um título executivo extrajudicial em que a gente vai pedir que ele seja cumprido, né? Então, essa é a ideia. Então, lá no Juizado Especial Civil, também é possível promover a execução. Do quê? No inciso 1 diz que é dos seus julgados, então das decisões, das sentenças que existirem lá no Juizado Especial Civil, por óbvio, você pode executar no Juizado Especial Civil, né? Aí eu coloquei aqui, ó, dos títulos executivos extrajudiciais, no valor de até 40 vezes o salário mínimo, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 8º dessa lei. Então, também, dos títulos executivos extrajudiciais, de até 40 salários mínimos, também é possível levar para o Juizado Especial Civil, para a análise, né, para que ele possa ser executado lá, né? Aí, como eu falei, existem algumas observações. Não é tudo, até 40 salários mínimos pode levar tudo, não é tudo. Então, o parágrafo 2º diz o seguinte, que ficam excluídas da competência do juizado especial as causas de natureza alimentar. Então, questão de pensão alimentícia a gente não discute no Juizado Especial Civil, é lá na vara de família, tá? Questões falimentares, então, quando uma empresa está com dificuldade financeira, a gente não discute no Juizado Especial Civil, ele tem o juízo falimentar específico lá. Questões fiscais, então fiscais e de interesse da Fazenda Pública, então é por isso que existe o Juizado Especial da Fazenda Pública. Então lá no Juizado Especial da Fazenda Pública a gente discute questões fiscais e de interesse da Fazenda Pública, do município e do Estado. Aqui no Juizado Especial Civil a gente não discute essas questões, tá bom? E também questões relativas a acidentes de trabalho, então isso é lá na Justiça Trabalhista, quando há um acidente de trabalho, e resíduos, né, relacionados também ao dia de trabalho, e ao estado e capacidade das pessoas. Justamente porque, lembra que a ideia é ser simplório, célere, e essas questões aqui de acidente de trabalho, resíduos, ou sei lá, o estado e a capacidade de pessoas, às vezes é necessário perícia, demora mais tempo, e isso acaba indo de encontro ao que é a ideia, né, principal do juizado, como a gente viu, tá bom? Parágrafo 3º diz o seguinte, que a opção pelo procedimento previsto nessa lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido nesse artigo, excetuada a hipótese de conciliação. Então, o que isso quer dizer? Que, vamos supor lá,
se você está discutindo alguma causa em que o valor dela é de 43 salários mínimos, então você pode ajuizar essa demanda no juizado especial civil, desde que você abra mão desses 3 salários aí que ultrapassam o teto de 40 salários mínimos, tá bom? Então, o valor da causa vai ultrapassar 40 salários mínimos, então não pode, em hipótese alguma. Pode, só que aí você vai ter que abrir mão desse excedente, tá bom? E aí, veja a observação, excetuada a hipótese de conciliação. Se houver uma conciliação, não há nenhum problema que esse valor ultrapasse o teto de 40 salários mínimos, se houver conciliação, como eu falei, tá bom? Muito bem, vamos ver o que nós temos aqui também de informação. Vamos lá, então, além disso, o parágrafo 4º diz o seguinte, que é competente para as causas previstas nessa lei o juizado do foro. Então, aqui é onde que você vai ajuizar a sua demanda. É o famoso onde que você vai entrar com o processo. Qual que é o foro competente, né? Então, lá, é competente, então, o juizado do foro do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerce atividades profissionais ou econômicas ou mantém estabelecimento filial, agência, sucursal ou escritório. Então, em regra, se você vai entrar com um processo, né, ajuizar uma demanda em face de alguém, a ideia é que essa demanda seja oferecida, né, seja ajuizada, seja protocolada lá no domicílio em que o réu mora, justamente para facilitar a sua defesa. Tá bom? Então, essa é a ideia principal aqui. Mas nós temos outras 2 opções também. Então, veja que o inciso 2º diz que é possível também ajuizar a demanda no foro do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita. Então, imagine que o devedor mora em São Paulo, né, e o autor da ação ele mora em Curitiba, certo? Mas essa obrigação deveria ser executada em Joinville. Então é possível que o juizado especial lá de Joinville seja realmente o responsável, ele é um foro competente para poder analisar essa questão. Então, no local onde a obrigação deve ser satisfeita, também é possível o ajuizamento da demanda lá, tá? E uma outra informação importante aqui, que eu também já vou dar uma dica, assim que a gente estudar, que é o seguinte, que é competente o juizado do foro do domicílio do autor ou do local do ato ou do fato nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. Então, imagina lá, um acidente de trânsito. Então, o autor pode entrar com o processo, ajuizar uma demanda na cidade em que ele mora, lá na comarca em que ele mora, nesse caso, né? Por quê? Porque o inciso 3º fala que é possível entrar com uma demanda, ajuizar uma demanda, no domicílio do autor, né, nas ações de reparação de dano de qualquer natureza. Então, houve um dano material, é possível sim. E veja que também é possível entrar com essa ação, ajuizar essa demanda, no local do ato ou do fato. Então, também há essa competência. Então, veja que é bem flexível. E qual que é a dica aqui? Veja que é dano de qualquer natureza. Então, tanto é dano moral, talvez dano estético, dano material. Então, mesmo que tenha acontecido, vamos pensar no acidente aqui, um acidente de trânsito. Então, houve um acidente de trânsito na cidade de Curitiba, certo? E a pessoa proprietária do carro que sofreu o dano material, ela mora em Joinville, e a outra pessoa lá que acabou abalroando o carro dessa pessoa que teve o prejuízo, mora em São Paulo, né? Então, o que é possível fazer aqui? Então, como o acidente aconteceu em Curitiba, né, é possível ajuizar essa demanda lá em Curitiba. É uma opção. É possível ajuizar essa demanda lá em Joinville, onde o autor, né, da ação, onde a pessoa que teve o prejuízo material mora. É possível. E também é possível ajuizar lá em São Paulo, onde mora o réu. Então, veja que às vezes, por estratégias até de economia, de facilidade, de julgamento, de ser mais célere, você tem essas opções. Então, na hora de ajuizar a demanda, vem aqui no artigo 4º, olha ele, lê com calma e vê qual que é a melhor forma, né, de algum modo, buscar algum ressarcimento toda vez que houver dano de qualquer natureza. Tá bom? E o parágrafo único diz o seguinte, que em qualquer hipótese poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso 1 desse artigo. Então, em qualquer hipótese, é possível protocolar lá, ajuizar a demanda no domicílio do réu, né? Então, essa é a regra geral que a gente sempre tem no processo civil. Então é isso. Então era isso que a gente ia para discutir aqui nessa aula. Agradeço a todos por estarem aqui e vamos partir para a aula número 3. Até mais.